Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Naquela manhã, o aeroporto internacional de Nova York fervilhava de viajantes apressados. Na fila de embarque para o voo 782 para Los Angeles, uma jovem negra permanecia ereta, com o uniforme impecavelmente passado. Em sua jaqueta, a insígnia militar brilhava à luz do sol que filtrava pelas grandes janelas. Seu nome era Capitã Maya Johnson, uma militar respeitada, retornando para casa após uma longa e perigosa missão. Enquanto caminhava calmamente em direção à primeira classe, bilhete na mão, um murmúrio de desaprovação surgiu de trás do balcão. A aeromoça Madison, uma mulher loira com um sorriso fixo, observou-o com um olhar frio antes de franzir a testa. Com licença, senhorita, a classe econômica é à direita. Ela disse isso em tom condescendente. Maya, sem se aborrecer, apresentou seu ingresso. Acho que você está enganado, eu tenho sim um assento de primeira classe. Mas Madison deu uma risadinha discreta. E deve ter ocorrido um erro no sistema. Ingressos desse tipo não são destinados a todos. Passageiros próximos começaram a observar a cena, alguns desconfortáveis, outros divertidos. Maya manteve a dignidade, apesar dos sussurros. Ela sabia o que era ser julgada pela cor da sua pele em vez de pelas suas ações. Com o aumento da tensão, um homem de terno escuro se aproximou. Era o capitão. Ele havia ouvido a conversa da cabine de comando. Qual é o problema aqui, Madison? A anfitriã respondeu prontamente. Essa mulher afirma ter uma passagem de primeira classe, mas acho que houve um engano. O capitão pegou a passagem, leu-a atentamente e sua expressão mudou. Ele olhou para Maya e depois para a aeromoça. Madison, deixe-me apresentar-lhe a Capitã Johnson. Ela é uma heroína de guerra. Não só pagou a própria passagem, como também é convidada de honra da companhia aérea. O rosto da aeromoça empalideceu. Os passageiros começaram a cochichar. Maya olhou para ela com calma, sem arrogância, simplesmente com aquela dignidade que nada podia lhe tirar. E enquanto Madison murmurava desculpas sem jeito, Maya simplesmente respondeu. Não se preocupe. Você acabou de me ensinar que algumas batalhas não são vencidas na linha de frente, mas sim aos olhos dos outros. Houve silêncio absoluto. E no instante em que ela se sentou em seu assento na primeira classe, toda a tripulação soube que aquela comissária de bordo acabará de receber uma lição que jamais esqueceria. Assim que se acomodou na primeira classe, a capitã Maya Johnson colocou calmamente sua bolsa debaixo do assento e tirou de lá um pequeno caderno de couro gasto. Era um diário que mantinha desde o início de sua carreira militar. Suas mãos tremiam levemente não de raiva, mas de uma emoção reprimida. Ela havia enfrentado tempestades de areia, fogo inimigo e noites sem dormir, contudo, nada magoava mais do que aquele olhar. Aquele desprezo silencioso que a lembrava de que, para alguns, sua pele valia menos do que seu uniforme. Enquanto isso, Madison, a aeromoça racista, fazia o possível para passar despercebida. Mas os passageiros não haviam esquecido nada. Um casal de idosos lançou-lhe um olhar de desaprovação, enquanto um jovem, sentado não muito longe de Maya, murmurava. O senhor foi admirável, capitão. Poucas pessoas teriam mantido a calma como o senhor. Maya deu-lhe um leve sorriso. Obrigado. Na minha área de atuação, manter a calma pode salvar vidas. Em seguida, o capitão fez um anúncio. Senhoras e senhores, temos uma convidada muito especial a bordo hoje. A capitã Maya Johnson, condecorada por bravura excepcional em uma missão humanitária, está viajando conosco. Por favor, deem-lhe as devidas boas-vindas. Todos os passageiros do avião aplaudiram. Algumas pessoas até se levantaram para agradecê-la por seus serviços. Madison, no entanto, permaneceu imóvel, com os olhos marejados, envergonhada por ter humilhado publicamente uma mulher a quem deveria ter honrado. Poucos minutos depois, Madison aproximou-se timidamente do lugar de Maya, segurando uma bandeja de prata. E capitão, eu queria me desculpar pela minha atitude anterior. Eu fui injusto e tolo. Maya ergueu o olhar, serena. Sabe, Madison, os uniformes não contam toda a história. Não é o que você veste que importa, é o que está no seu coração. Madison sentiu os olhos marejarem. Naquele exato momento, ela compreendeu que acabará de conhecer alguém muito superior a si mesma, não em posição social, mas em nobreza de espírito. Quando o avião pousou em Los Angeles, os passageiros se levantaram um a um para apertar a mão do capitão. E a anfitriã, que havia se mantido afastada, sabia que aquele dia marcaria uma virada em sua vida, o dia em que aprenderia a olhar além das aparências. Os dias que se seguiram àquele voo foram difíceis para Madison.
Apesar do sorriso que ostentava sempre que embarcava, ela não conseguia mais se olhar no espelho sem se lembrar daquele momento humilhante. A imagem da capitã Maya Johnson, ereta e digna apesar da humilhação, a assombrava. Certa manhã, na sala dos funcionários, ela ouviu por acaso dois colegas conversando sobre a reportagem que estava passando no noticiário. A capitã Maya Johnson, condecorada por salvar crianças durante um ataque na África, continua a conscientizar os jovens sobre a tolerância e a fraternidade. Madison permaneceu imóvel diante da tela. Ela viu Maya sorrindo, cercada por crianças que a ouviam com admiração. Ela falou de respeito, coragem e daquilo que ela chamou de as verdadeiras batalhas da vida. Naquele dia, Madison tomou uma decisão. Ela escreveu uma carta simples, mas sincera. Capitão Johnson, não sei se você se lembra de mim, mas eu não me esqueci daquele dia no avião. Eu era preconceituoso, ignorante e agi com malícia. Desde então, sua calma e suas palavras permaneceram comigo. Você tinha razão. O que carregamos em nossos corações é mais importante do que qualquer coisa. Graças a você, comecei a trabalhar como voluntário em uma associação que ajuda famílias de soldados. Obrigada por me abrir os olhos sem me julgar. Madison. Algumas semanas depois, enquanto trabalhava em outro voo, um passageiro se aproximou dela. Era Maya. Sempre de uniforme, sempre com aquele olhar sereno. Olá, Madison. Recebi sua carta. Madison, com os olhos marejados, assentiu com a cabeça. Sinto muito, capitão. Maya apertou delicadamente a mão dele. O mais importante é que você entenda. O mundo muda uma pessoa de cada vez. A anfitriã sentiu um calor genuíno a envolver. Já não era vergonha, mas uma nova paz, a de ter encontrado a coragem para mudar. Quando o avião decolou, Madison olhou para o céu pela janela e pensou. Naquele dia perdi meu orgulho, mas ganhei algo muito mais precioso, minha humanidade. 1 ano havia se passado desde aquele incidente. A história da capitã Maya Johnson e da comissária de bordo Madison Clark circulou discretamente nas redes sociais, relatada por passageiros que estavam presentes naquele dia. Alguns o chamavam de a lição do céu. Naquela manhã, em um grande auditório em Washington, D.C., estava sendo realizada uma cerimônia solene. O Departamento de Defesa estava homenageando civis por suas ações em apoio aos veteranos. Entre os convidados estava uma jovem vestida com uniforme de recepcionista, os olhos cheios de emoção e o andar hesitante, Madison. Ela havia sido indicada por seu trabalho voluntário com as famílias de soldados feridos. Durante 1 ano, ela passou seus fins de semana ajudando, cozinhando e ouvindo. E tudo isso começou por causa de um erro, um preconceito e uma lição de dignidade. Quando seu nome foi chamado, Madison subiu ao palco tremendo. Mas quando ela olhou para cima, sentiu seu coração parar. Era a capitã Maya Johnson entregando-lhe o prêmio. Um murmúrio de emoção percorreu a sala. As duas mulheres se entreolharam por um longo momento. Maya sorriu, entregou o troféu e disse em voz clara: este mundo precisa de mais pessoas que consigam reconhecer seus erros e mudar. Madison Clark é a prova viva disso. Madison, com lágrimas nos olhos, respondeu: e compreendi que a verdadeira grandeza não se mede pela posição hierárquica, mas pela gentileza com que se trata aos outros. Todo o auditório se levantou para aplaudir. Os flashes estouravam, mas as duas mulheres só conseguiam ver uma a outra. 2 destinos antes opostos, agora unidos por uma lição de humanidade. Ao término da cerimônia, Maya sussurrou: parece que o destino nos uniu 2 vezes. A primeira para te mostrar suas falhas, a segunda para te mostrar sua força. Madison sorriu em meio às lágrimas. Naquele dia, ela compreendeu que às vezes, os encontros mais dolorosos são os que mudam nossas vidas para sempre. A vida tem seus estranhos meios de ensinar sabedoria. Aquilo que Madison havia experimentado como vergonha tornou-se o ponto de partida de sua transformação. E o que Maya sofreu como injustiça tornou-se uma fonte de inspiração para milhares de outras pessoas. Meses depois, uma foto viralizou na internet. A imagem mostrava a capitã Maya Johnson e a comissária de bordo Madison Clark, lado a lado, sorrindo, em frente a um avião com as seguintes palavras pintadas na fuselagem: respeito é a verdadeira primeira classe. Respeito é a verdadeira primeira classe. Um simples comentário abaixo da imagem resumiu tudo. 2 mulheres. Um erro. Uma lição para o mundo inteiro. Porque às vezes tudo o que é preciso é um momento de humilhação. Revelar todo o poder do perdão.